Olá, amantes das artes! Eu sou João Valadares e você está no Recorte. Hoje vamos falar sobre Shakespeare e sobre o contexto em que ele surgiu. Aquela Inglaterra elisabetana, com reis e rainhas, com o Renascimento começando naquele momento. Para a gente fazer essa conversa ficar ainda melhor, vamos para o teatro? Hoje vamos tratar de um assunto que eu adoro. Está aqui uma lista com vários livros para a gente falar um pouco, conversar, explicar, descobrir e também pesquisar juntos, refletir sobre esse grande nome, né? William Shakespeare, é um dos maiores escritores da história da humanidade e tentando responder essa pergunta: por que Shakespeare é genial? Eu, particularmente, já ouvi várias respostas dentro de livros, conversando com as pessoas e também sobre a minha própria experiência, né? Toda vez que eu leio uma nova peça de Shakespeare, eu fico me perguntando, gente, como é que essa nova peça que eu não conhecia até então, de repente ela me traz um tema, uma proposta, alguma coisa tão nova e tão criativa e ao mesmo tempo que diz tanto sobre mim. E talvez, buscando aí a resposta, numa das possíveis respostas que eu já ouvi, que é essa coisa dos clássicos, né? O Shakespeare, ele é um clássico por várias razões, mas também porque ele fala muito. A cada vez que você entra em contato com Shakespeare, ele te dá uma resposta diferente sobre determinado tema. E ele também é muito universal. No que aspecto? Ele aborda a essência do ser humano, muitas coisas que nós identificamos em nós mesmos, como os ciúmes, a ambição, a vontade de poder, o medo da morte, o luto da morte. São temas que perpassam as obras de Shakespeare, estão em algumas obras trágicas, estão em obras históricas, estão em comédias. Às vezes uma obra trágica aparece elementos de comédia. E por que que esse homem, esse ser histórico, né, William Shakespeare, que viveu há mais de 400 anos, mais de 450 anos atrás, ele nos diz tanto ainda? Por que que ele é tão contemporâneo? Então o recorte de hoje vai tratar um pouco dessas questões. Um dos primeiros elementos que nos trazem assim para a gente pensar a respeito de Shakespeare é que ele é uma figura de seu tempo. Ele é um homem que viveu aquela passagem que foi muito conturbada e que não foi também curta. Ela não aconteceu em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, talvez nem em 100 anos, que é a passagem do mundo medieval, da Idade Medieval, né, para o Renascimento. Essa passagem da Idade Média para o Renascimento, ela está impressa na obra de Shakespeare, vira quase que uma dicotomia, uma dialética que coloca o Shakespeare tanto num aspecto conservador, medieval, tanto apresentando para a gente esses elementos desse novo tipo de pensamento. Qual pensamento? O principal pensamento do Renascimento é a ideia de deixar Deus no lugar dele, deixar o Deus em paz e voltar a sua atenção para o homem. O homem, ele passa a pensar a partir de si mesmo. Então, quando os artistas do Renascimento italiano, 100 anos antes do Renascimento chegar na Inglaterra, ele acontece na Itália, principalmente na Itália, mas também em outros países, vai se infiltrando na Europa, mas naquela Florença ali do Renascimento e uma busca dos pintores, artistas plásticos, escultores daquela época. A gente vai poder falar aí de nomes como Michelangelo, Donatello, Da Vinci, enfim, Caravaggio, entre tantos outros autores, né? Pintores, escultores, artistas daquela época que trazem o homem para o centro do seu objeto de estudo. Apesar de estar pintando mitologias, pintando o cristianismo de uma maneira geral, ocupando a Capela Sistina, por exemplo, no Vaticano, em Roma, eles estavam com a atenção voltada para o ser humano. Então, as esculturas, elas são detalhadamente apresentadas, né? Por exemplo, o Da Vinci, ele passa um tempo, uns 2 anos dentro do Vaticano para pintar, mas ele burla ali aquela ideia de que o Vaticano manda trazer vários artistas plásticos. Ele burla aquela ideia e começa a pesquisar lá, como era o único lugar onde você podia exumar um corpo, estudar um corpo, seus tecidos, veias, órgãos internos, era dentro do Vaticano. A lei não permitia.
E aí ele aproveita disso e fica lá por 2 anos, até que em algum momento o Papa olha para aquilo e fala: que isso? Quanto tempo você está aqui, não fez nada, não pintou nada? E aí manda ele embora, enfim, mas aí ele já tinha aprendido muito sobre o ser humano, né? Enfim, é uma busca, um resgate até dos gregos, daquela cultura maravilhosa, muito mais antiga, né, do que Shakespeare e que o Renascimento, 2.600 anos atrás, aonde essa cultura do antropocentrismo, né, era muito clara ali, principalmente nas artes, e aí ela volta, ela renasce com a ideia do Renascimento. Então Shakespeare está vivendo esse momento conturbado da saída da Idade Média para o Renascimento. O que acontece além disso, né? Por exemplo, quando chega lá na Inglaterra, a primeira revolução, o primeiro renascimento na Inglaterra, ele não é por meio das artes plásticas, ele é principalmente por meio da escrita. E como que isso acontece? É esse mundo fora de prumo, está aqui no livro do José Garcés de Hardy, né, que trata dessa questão. Qual questão? O José Garcés, ele fala que nós hoje vivemos um momento parecido com o Renascimento. A gente está saindo do modernismo, já tem um tempão que a gente está saindo do modernismo, talvez uns 40, 50 anos, mas ele ainda não saiu de nós. E a gente já está vivendo uma outra coisa que não é mais modernismo, mas a gente ainda não sabe dar nome para ela. E isso nos torna meio que paralelos ao mundo de Shakespeare. Shakespeare viveu esse momento também. Ele estava buscando compreender, né, assim como todo mundo naquela época, que momento era aquele. Dentro desse mundo fora de prumo do José Garcés de Hardy, o que está acontecendo na Inglaterra naquele momento? Está acontecendo uma sequência de grandes decisões políticas monárquicas, onde vários reis são depostos ou mortos. Por exemplo, o Ricardo II, que é uma das obras históricas de Shakespeare, ele foi deposto porque ele estava gastando todo o dinheiro do reino. Então, o Eduardo IV assume e faz um bom reino. Logo depois, quando o seu filho que está para assumir, que vai ser o futuro Henrique V, ele está vivendo as voltas com uma boemia exacerbada, bêbado nos bares, enfim. E aí o Shakespeare aproveita desse momento e trata dessas questões todas. Ao longo desse longo mecanismo de reis que vão sendo depostos ou mortos, tendo a sua sucessão, aparece o Henrique VIII. A gente chega até o Henrique VIII, que é uma das últimas peças escritas por Shakespeare e que é o avô da Rainha Elizabeth, a rainha que está reinando durante o período elizabetano, que é esse momento onde surge o teatro maravilhoso do Renascimento inglês, o teatro elizabetano, do qual está inserido Shakespeare. Shakespeare é o maior expoente desse teatro elizabetano, mas é também fruto daquele meio, daqueles várias pessoas que estão ali. O Henrique VIII, ele tem uma história muito louca. Há algo de podre no reino da Dinamarca, ou seja, mentira, traição, não dá para confiar em ninguém. O Henrique VIII, ele se casa a primeira vez, ele tem um primeiro filho chamado Eduardo, mas esse filho ele morre muito cedo. Ele dá o nome para ele também de Eduardo e ele morre muito cedo. Então o que ele faz? Ele tenta engravidar novamente essa primeira esposa dele, a Catarina, e não consegue. E aí ele tem uma filha com ela, que é a Maria, e ele tenta falar, poxa, não está dando certo, ela não consegue engravidar. O que ele faz? Ele rompe com a igreja para poder anular o seu casamento, voltando com uma história antiga dele. Qual história? Que ela estava prometida para o seu irmão, que ele não foi preparado, o Henrique VIII, para ser o rei, que ele não era o filho mais velho, seu irmão que seria o rei. E ele se casa primeiro com a Catarina, só que ele morre antes de consumar o fato. E aí acaba que ele casa com ela mesmo, era a melhor opção ali, a gente ainda vai falar sobre isso, né? A importância do casamento, né? Da maneira política como acontecia naquela Inglaterra. E aí ele tem que casar com a Catarina, então ele casa, tem essa história dele ter o filho com ela, o filho morre, ele tem uma filha, ela não consegue engravidar de novo, ele anula o casamento, rompe com o Papa e funda uma igreja, a Igreja Anglicana. Essa confusão para o teatro, por incrível que pareça, é legal, é importante, porque ao romper com a igreja, fortalece
a oportunidade de se escrever tanto poesia, né? Existia já um movimento das poesias inglesas, desse renascimento inglês, que começava a colocar foco, né, no ser humano. E o teatro, ele passa a força do teatro poder ser escrita em inglês. Então, quando o teatro é escrito em inglês, porque a partir daquele momento a igreja era a igreja anglicana, ou seja, a igreja inglesa, do qual o Henrique VIII se declara o principal expoente, ou seja, o seu papa, e rompe com a igreja católica, o que ele fortalece essa possibilidade de se escrever em inglês. Para encurtar um pouco a história, o Henrique VIII morre, ele ainda não tem um filho. A Maria, que é essa filha da Catarina, que já foi morta, assume o poder, e ela, como é católica, filha de uma rainha católica, ela encerra a igreja anglicana na Inglaterra e fala: a partir de agora, a Inglaterra volta a ser católica. Ela se casa com um príncipe espanhol, tenta engravidar e não consegue, ele separa dela e ela tem uma doença e está prestes a abandonar o seu reinado, enfim, abandonar a vida, né? Morrer. E aí, a Ana Bolena, que é essa segunda esposa do Henrique VIII, como ela não teve um filho dele, ela só teve a rainha Elizabeth, né, que ainda não era rainha, era só Elizabeth, ela é a única herdeira viva, essa Elizabeth, que também não teve nenhum filho, homem de Henrique VIII. Então, a Maria falece, existe uma conspiração para que a Maria Stuart, que é católica e é a rainha da Escócia, assuma o reino da Grã-Bretanha, una a Escócia com a Inglaterra, mas esse quase golpe de Estado que está para acontecer ali é interceptado ali pelas pessoas que estão em volta da Elizabeth, e a Elizabeth acaba assumindo. Mas ela assume de uma maneira que as pessoas não estão muito afim de tê-la assim, porque eles eram católicos, deixam de ser católicos e passam a ser anglicanos, ou seja, protestantes, voltam a ser católicos com a Maria. E aí ela assume e fala: olha, eu sou filha de uma protestante, né? Meu pai me teve quando a Inglaterra era anglicana, então agora, a partir de agora, a Inglaterra vai voltar a ser anglicana, que é aquela coisa que fortalece o teatro. Quando a rainha Elizabeth assume, ela é forçada, ela está vivendo essa tensão aí da Inglaterra pobre, a Inglaterra com dificuldades bélicas, financeiras, e ela é forçada, ela é impelida a se casar também com o irmão do rei espanhol, que naquele momento, nós estamos falando do século XVI, o Brasil já havia sido descoberto, já existiam aquelas grandes navegações e houve também um golpe de Estado, né, da Espanha em Portugal, que é aquele momento da nossa história onde a corte vem morar no Brasil. Lá, então, na Espanha e em Portugal, que foram o mundo hispânico, né, foi unificado, o rei Filipe II, que é o rei espanhol, ele manda seu irmão para casar com a rainha Elizabeth, ela não se interessa, não está afim, provavelmente porque ela já devia ter o seu amor, ou o seu parceiro, enfim, mas que não era uma pessoa nobre, por isso que ela ainda não havia casado, e porque o casamento naquele momento era essa coisa muito política, ela nega esse casamento e, entre outras coisas, a Inglaterra está frágil. E o mundo hispânico, espanhol e português, ele está em expansão. Então, acontece um episódio histórico muito importante, que é a Invencível Armada. O rei Filipe II une vários dos seus exércitos, coloca em embarcações imensas e envia para a Inglaterra para tomar a Inglaterra para si. A rainha Elizabeth, então, ela é testada, né? Ela e os seus nobres, né? Ela tem alguns braços direitos aí muito importantes na história, que deixa para um outro podcast para a gente falar disso, para não ficar tão longo a parte histórica, mas ela consegue, com barcos menores, muitos deles de piratas
enfim, corsários, enfim. Ela faz frente a essa invencível armada, e a invencível armada que entra naquele canal, né, do rio ali para chegar até Londres, eles sofrem uma grande tempestade, e por mais que eles fossem perder a guerra, a primeira batalha eles perdem feio, porque os barcos são muito menores e a invencível armada é muito mais forte, canhões muito maiores, aquelas embarcações são naufragadas por conta de uma tempestade. E aí, quando isso acontece, a convicção de que aquela rainha era forte e conseguiria dar à Inglaterra um bom reino, né, prosperar, fazê-la prosperar e tal, ela é assumida ali como a nossa rainha. Então a Inglaterra agora tem uma rainha, a Rainha Elizabeth, e ela vai seguir pelo seu reino, né? E ela também não tem filhos, e ao longo do seu reino é muito bom para a Inglaterra, prospera e tudo, mas ao fim do seu reino quer dizer que a Inglaterra vai deixar de novo de ser anglicana e voltar a ser católica com o rei James. Uma das coisas muito legais que a Rainha Elizabeth fez no seu reino foi incentivar o teatro. Apesar do teatro ainda viver a perseguição dos católicos, a turma da Rainha Elizabeth, a turma que estava ligada a esse nacionalismo e tal, de certa forma via o teatro com bons olhos. Aquele momento é um momento histórico incrível, aonde a Inglaterra está recebendo um teatro feito com a língua inglesa. E não existia, a maioria das pessoas eram analfabetas. Então Shakespeare escrevia para ser dito. Ele escrevia muitas vezes uma cena para um ator ler e ensaiar com outro ator. Aqueles dois atores, eles transcreviam a cena e ensaiavam aquela cena. A outra cena era transcrita para os outros atores e só depois, muito depois, é que aquele texto era reunido e falamos, agora temos uma peça. As peças eram construídas ao longo dos ensaios, o que é uma coisa também muito interessante para a época e para o teatro, porque ela era viva, ela era intensa, ela era pautada também nos acontecimentos ali presentes, enfim. Um aspecto muito interessante da construção desse teatro é o seguinte: ele começa sendo feito centenas de anos atrás pela igreja. Nós estamos no século XII ainda na Inglaterra. As pessoas eram convidadas a deixar as suas profissões e dedicar ali 2, 3 meses para montar uma peça que falava sobre os grandes ciclos bíblicos, já deixando de lado o latim e falando na língua vernácula, o que foi muito interessante, que começou a trazer mais interesse de todo mundo queria ver, porque estava sendo dito na sua língua, e entre uma coisa e outra cabia uma piada, cabia uma fala mais política sobre o que tinha acontecido agora, naquele momento. Então, o teatro foi se popularizando, só que aconteceu o seguinte, chegou algum momento, a igreja falou assim, olha, como vocês estão gostando tanto de fazer isso, não se sabe se foi a igreja que disse ou se foi as próprias pessoas que tomaram essa decisão, e falaram, olha, a gente vai fazer também fora da igreja. Lá na Itália, a comédia dell'arte surgiu mais ou menos nessa época, aonde aquele teatro feito para a igreja foi deixando de ser cristão e passou a contar outras histórias. Na Inglaterra, ainda continuou sendo cristão, eles começaram a contar outros trechos bíblicos que não eram bem vistos pela igreja, por exemplo, mas que a igreja fez vista grossa e falou, pode contar e tal. E aí eles foram avançando e falaram assim, olha, agora a gente vai sair da nossa cidade, né? Porque ali surgiu um núcleo de atores, artesãos, pessoas que faziam outras coisas, né? E passaram a fazer teatro para as comunidades, as aldeias, as outras pequenas cidades onde às vezes não tinha igreja ou tinha igreja, mas aquela igreja não tinha desenvolvido teatro. E aí o teatro foi se popularizando. Ainda um outro aspecto interessante na Inglaterra é que existiam as guildas. O que é isso? É como se fossem as comunidades de classe trabalhadora mesmo. Por exemplo, os marceneiros. E aí os marceneiros se juntavam e falavam, a gente vai contar esse trecho bíblico. Os serralheiros se juntavam e falavam, a gente vai contar esse outro. Os padeiros se juntavam e falavam, a gente vai contar esse outro. Então as guildas eram responsáveis por determinados ciclos bíblicos. Isso era bem interessante, porque aí de novo aconteceu a mesma coisa. Alguns daquelas pessoas que estavam ligadas aos ciclos bíblicos começaram a achar muito legal atuar e fazer teatro. E eles pensaram, a gente vai deixar de fazer teatro bíblico e vai começar a fazer um teatro bíblico mais popular.
A igreja foi deixando aquilo acontecer. Em algum momento a igreja falou assim, olha, que tal vocês não fazerem só sobre os ciclos bíblicos? Pode ser uma escolha da igreja, pode ser uma escolha das próprias pessoas, mas a permissão tinha que vir da igreja e eles conseguiram a contar outras histórias. E como que foi isso? Eram pessoas mambembes mesmo, esse momento pujante, interessante do teatro, aonde as pessoas viajavam de cidade em cidade, muitas vezes em carroças, charretes, e começaram a viver daquilo, cobrar ingresso por aquilo, passar chapéu nas praças para as apresentações que eles estavam fazendo. Na Inglaterra, sempre existiu, naquele momento existia, a estalagem. A estalagem, ela tinha um formato de U, porque na frente tinha um portão. As pessoas que estavam viajando entravam para dormir ali naquela estalagem, naqueles hotéis antigos, e guardavam suas carroças lá dentro, podia fechar o portão, dava alguma certa segurança. Eles acharam aquele lugar interessante para fazer teatro. Por quê? Porque eu coloco a carroça lá no fundo, ela fica mais alta que todo mundo e eu posso usar aquilo como palco. Esse lugar transformou o teatro inglês e talvez mundial, porque ele começou a dar outras possibilidades. O palco era nu, as coisas todas aconteciam ali, existia a plateia alta, mais alta, que estava no segundo andar daquela estalagem feita de madeira, e a plateia que estava em pé no chão para assistir aquela apresentação. Esse lugar, esse edifício, essa estrutura, essa arquitetura foi incrível para o teatro, e principalmente para o teatro shakespeariano. Romeu e Julieta, ele tem um segundo plano, um segundo andar, que é o balcão, por exemplo. Na hora que Romeu conhece e conversa pela segunda vez, né, depois do baile, ele vai conversar com a Julieta, ela está no segundo plano, ela está no segundo andar. E aí ele olha para cima e tal, então criou um plano, criou uma arquitetura que era importante para construir aquele tipo de cena. Outras coisas que eles tiveram que resolver era o seguinte, né? O teatro elizabetano, por exemplo, trata de várias guerras. Então, uma pessoa está de um lado da carroça, né? 5 pessoas. 5 pessoas do outro lado da carroça, e eles falavam, você, príncipe da Dinamarca, você, príncipe da Noruega, um de cada lado, e assim se instaurava que aquele era um campo de batalha. Muito pela palavra. Isso foi também criando um tipo de teatro muito interessante, muito diferente de tudo que era feito até então. O que era feito até então? A unidade de ação grega. O que era a unidade de ação grega? As peças se passavam na frente do palácio, então tudo era na frente do palácio. As peças se passavam ao longo de 2 horas ou 3 horas, então era o tempo que a peça durava. Né? Os acontecimentos ele tinha unidade de tempo e de ação e de cenário, de espaço. Com o teatro shakespeariano, que a palavra começou a determinar para onde vai cada cena, por exemplo, eles vão para a floresta dizendo que estão na floresta, observando as árvores imaginárias. Muitas vezes as árvores eram o próprio público, né? Por exemplo, Júlio César de Shakespeare, existe uma fala maravilhosa de Marco Antônio, onde ele faz um discurso extremamente político. Ele nega, né, que Brutus tinha razão ao matar Júlio César, dizendo que ele está com a razão. Por que não fazer isso? Porque Júlio César, a partir de agora, seria um imperador. Mas Júlio César era tão importante, ele era tão bom, e por isso a gente precisava matar ele, porque senão ele ia virar um imperador. Essas genialidades de Shakespeare que ajudou a gente a entender a genialidade, né, de Marco Antônio, já tratando aí desse universalismo de que Shakespeare trata. Concidadãos, romanos, bons amigos, concedei-me a atenção. Vim para o enterro fazer de César, não para elogiá-lo. Aos homens sobrevive o mal que fazem, mas o bem quase sempre com seus ossos fica enterrado. Seja assim com César. O nobre Bruto vos contou que César era ambicioso. Se ele o foi, realmente grave falta era a sua, tendo a César gravemente espiado. Aqui me encontro por permissão de Bruto e dos restantes. Bruto é homem honrado, como os outros, todos os homens honrados. Aqui me acho para falar nos funerais de César.
César foi meu amigo, fiel e justo. Mas Bruto disse que ele era ambicioso. E Bruto é muito honrado. César trouxe numerosos cativos para Roma, cujos resgates o tesouro encheram. Nisso, se mostrou César ambicioso? Para os gritos dos pobres tinha lágrimas? A ambição de ser de algo mais duro? Mas Bruto disse que ele era ambicioso. E Bruto é muito honrado. Vós o vistes nas Lupercais. 3 vezes recusou-se a aceitar a coroa que lhe era dada. Ambição, será isso? No entretanto, Bruto disse que ele era ambicioso, sendo certo que Bruto é muito honrado. Contestar não pretendo, nobre Bruto. Só vim dizer-vos o que sei realmente. Todos, antes, o amáveis, não sem causa. Que é então que vos impede de chorá-lo? Ó julgamento! Foste para o meio dos brutos animais, tendo os humanos o uso perdido da razão. Perdoai-me, mas tenho o coração neste momento no ataúde de César. É preciso calar até que o peito dele me volte.